E então traz essa grande. No primeiro século, Paulo nos escreve que Deus revelou de maneira ainda mais clara essa grande verdade. Não é? A tradução normal, comum na nossa versão, é o mistério. Na versão, então, aqui da Bíblia judaica, colocou a verdade. Porque o mistério não é algo que não é conhecido. O mistério é algo que Deus fez conhecido, né, através do seu Espírito e dos seus profetas. Okay? E Paulo escreveu acerca disso, que era a grande revelação desse mistério no primeiro século. Okay? Ele diz assim, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Ele diz assim, portanto, verso 11, está falando para os Efésios, se dirigindo aos Efésios, diz assim, portanto lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que são circuncisos, se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Naquele tempo estavais sem o Messias, vocês não tinham o Messias, separados da comunidade de Israel. Estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, no Messias Yeshua, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue do Messias, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação e inimizade, aboliu, portanto, na sua carne, aquilo que separava esses dois. Esse é um outro texto que nós teríamos de estudar, para entender isso daqui, a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, e fazendo um novo homem, fez a paz, reconciliando um só corpo com Deus, por intermédio do seu sacrifício na cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, ele pregou paz a vós outros que estáveis longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai no Espírito. E, portanto, já não sois estrangeiros e nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Então, e ele diz, Paulo, lembra aqui? Verso capítulo 3, ele diz, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro do Messias Yeshua, por amor de vós, os goim, os gentios, pois já se tendes ouvido a respeito da dispensação da graça a mim confiada a vós outros. Verso 3, capítulo 3 diz, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer esta verdade, este mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, do que acabamos de ler. Porque quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério do Messias, a verdade do Messias, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Mistério do Messias. Quando as pessoas leem isso daqui, muitas vezes já vi assim, sabe pessoas pregando, seu sapato diz, o mistério do Messias, é a sua encarnação, é a sua morte, é a sua natureza divina. Esse é o mistério do Messias, não é? E várias pessoas pegam o que é um mistério. Quando nós lemos aqui, Paulo explica qual é o mistério. Ele diz aqui, a saber que os goímos, os gentios, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes no Messias Yeshua, por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça que Deus a mim concedeu, segundo a força operante do seu poder. Qual é o grande mistério do Messias que ele revelou no primeiro século? Que não é uma coisa nova, já é uma coisa antiga, porque já está na Escritura, mas muitas vezes desconsiderado por aqueles que liam a palavra. Esse é o que Deus vai fazer, o mistério é isso aí. Já é revelado, mas as pessoas não entendiam direito disso. Antes, não entendia direito, mas agora foi revelado na sua plenitude. O mistério que ele veio mostrar é que os goímos são parte do Kol Israel, junto com os Benei Israel. Em pé de igualdade, não são mais estrangeiros,
não são mais peregrinos, são membros da família de Deus. Ele pede igualdade. Vocês que estavam longe da comunidade de Israel, hoje vocês foram aproximados. E sois, portanto, concidadãos dos santos. Este foi o grande mistério. Difícil. Okay? Quando nós lemos a Brit Hadashah, para nós é difícil entender isso, não é? Mas esse foi o grande problema que houve na comunidade nascente que seguia Yeshua. Nós vimos isso aí. Pedro tinha dificuldade. Lá em Atos 10, Deus dá uma visão para ele. Ele vê, a visão, na hora que ele estava com fome, Deus mandou um lençol cheio de animais impuros e disse: Pedro, levanta, mata e come. Ele diz: de modo nenhum, Senhor, nunca comi isso. Ele disse: não faça impuro que Deus purificou. Não é? Isso 3 vezes aconteceu e ele ficou: mas eu não entendi nada. Essa visão não entendi nada. Aí na hora que estava pensando nisso, bate lá na porta da casa lá do Simão, o curtidor lá, onde ele estava, um mensageiro diz: olha, tem aqui um centurião chamado Cornélio, homem que teme a Deus, ele é romano, mas ele teme a Deus, não é? E mandou chamar você, tem um tal de Pedro aí. Não tem um tal de Pedro aqui, Simão Pedro aqui. Aí ele mandou chamar, não sei o que ele ia falar, mas mandou chamar ele. Nesse momento Pedro estava em cima da casa. Aí o Espírito Santo falou a Pedro: Pedro, aí tem mensageiros, vai com eles sem temer, porque fui eu que mandei. Aí Pedro chega e diz: olha, pois não, o que quer? Não, o centurião tal. Ah, tá bom, então vamos lá, vamos visitá-lo. Né? E chegando lá então, quando chega é recepcionado por centurião, ele com a sua família e amigos que ele chamou para ouvir a palavra de Pedro, Pedro diz então que ele entendeu uma grande verdade. Isso é a parte da revelação que Paulo fala aqui. Ele diz: vejo com verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Antes, em todas as nações, quem quer fazer a sua vontade, lhe é aceito. E que a ninguém se pode considerar impuro ou imundo. Hein? Portanto, vocês são parte da família de Deus também. Ele anuncia o Yeshua e eles se tornam parte da congregação, sendo os primeiros goímos a fazerem parte da congregação, de seguir Yeshua. Antes, todos os outros, 3.000 de Pentecostes, 4.000 depois, o eunuco etíope era judeu, todo mundo era judeu. Mas agora tem o primeiro não-judeus, porque este é o mistério que Yeshua veio. E quando isso chegou a Jerusalém, o pessoal ficou espantado: que isso? Ele entrou na casa de um gentil, comeu pão com eles, chamaram Pedro. E Pedro contou toda a história e disse: essa é uma verdade que Deus quer ensinar para a gente. E Deus foi ensinando isso a Pedro, a Tiago, a João, a Paulo. E esse foi o grande mistério do primeiro século. E quando, isso aqui é interessante, Paulo diz aqui que Deus faz isto com o seguinte objetivo, verso 9: a fim de que seja a dispensação do mistério desde o século oculto em Deus, que criou todas as coisas, seja manifestada, para que pela Querrilá, a igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu o Messias Yeshua, nosso Senhor, pelo que temos ousadia de entrar com coragem, com confiança, mediante a fé por ele. E ele diz, chega a tal ponto, dizendo no verso 14: por esta causa eu me ajoelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família da terra, tanto no céu como na terra. E ele faz um hino de louvor a Deus. Porque para Paulo, na sua carta, quando este mistério é uma realidade, ou seja, unidos num só corpo, Benei Israel, os estrangeiros que vêm de longe, a glória de Deus é manifestada de maneira poderosa, não só na terra, mas até nos mais altos céus. É isso que está falando aqui. A fim que pela igreja, aquele lá, a glória de Deus seja manifestada até nos mais altos céus. Okay? Pois bem, isto veio fazer Yeshua, não é? Este era o propósito dele, a fim de que todos fossem parte da comunidade de Israel, segundo a vontade de Deus. Mas, queridos, quando nós olhamos pela história, isto que Deus uniu no primeiro século foi quebrantado, foi de tal maneira que a Querrilá, a comunidade de Deus, a igreja,
em vez de ser, como Paulo diz em Romanos, porque o nome evangelho da pessoa do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu e também do grego, ou do gentio. Essa era a verdade do primeiro século. Mas nos séculos seguintes, nós vemos cada vez menos Bnei Israel fazendo parte da Kehillah. E aliás, até no final do segundo século, quem quisesse seguir a Deus, sendo Bnei Israel, e mantendo a sua identidade como Bnei Israel, seria perseguido e amaldiçoado pelos líderes da Kehillah, pelos líderes da igreja. E houve então uma separação enorme. Inclusive a própria Kehillah entrou em apostasia, como a própria profecia nos apresentou. Mas Paulo, olhando para isso, ele fala de algo interessante. De um segundo mistério. Com este nós concluímos para a nossa leitura. Que funciona do seguinte modo. Diz aqui, capítulo 11. Finalzinho, versos 25 a 25. A 32. Quando nós estudamos essa passagem, Romanos capítulo 9, capítulo 9 a 11, nós temos Paulo trabalhando com um grande mistério que ele cita aqui, chamando de volta ao capítulo da nossa Parashá, que é Nitzavim, okay? Chamado o mistério de Deus. Okay? Você estuda isso aqui nos capítulos 9, 10 e 11, quando ele fala, não é? Sobre este mistério de Deus, usando os textos de Deuteronômio 29. Okay? Está o capítulo 10 em especial, ele fala sobre isso aí, né? Citando a questão, verso 6. Né? Ora, Moisés escreveu, verso 5, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, as correntes da lei, verá por ela, mas a justiça antes da fé, assim diz, não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isso é, para trazer do alto o Mashiach, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levar o Mashiach, levantar o Mashiach dos mortos, mas que se diz, a palavra está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Está citando Deuteronômio 29. Okay? Finalzinho do 29 e o 30 diz, quando Moisés, aqui nessa Parashá de Nitzavim, ele diz o seguinte, né? Não, capítulo 30, desculpa. Okay? Ele está citando o capítulo 30, verso 11 diante, diz, porque este mandamento das palavras que eu te ordeno não é mais difícil, nem está longe de ti, não está no céu, para dizer, quem subirá aos céus, para que não traga, não faça ouvir, para que cumpramos, nem está além do mar, para que diga, quem passará além do mar, para que não traga, não faça ouvir, para que o cumpramos, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprir isso. Está citando isso, está falando, eu estou desgarrando aqui um mistério, e quando Paulo diz, né, vem que te proponho hoje, etc. Ele fala do mistério, as coisas encobertas, verso 29, finalzinho do 29 diz, as coisas encobertas pertencem a Deus, porém as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. Paulo está falando, existe uma coisa revelada que eu gostaria de compartilhar com vocês, em Romanos 9, que é a palavra que eu estou pregando agora. A coisa revelada é o seguinte, quando o Messias veio, resumindo aqui, né, somente um remanescente de Israel, pequeno, respondeu. Mas Deus usou esse remanescente de Israel para trazer a salvação aos gentios. Esse é o plano. Deus, com esse remanescente, no plano feito por Deus, ele usaria o remanescente de Israel, que sou eu, Paulo, Pedro, Tiago, João, todos nós israelitas que acreditamos, para que através da nossa pregação, os gentios tivessem salvação. Mas vai chegar um momento em que esse trabalho que começou chegará à sua plenitude. Isto é, a plenitude dos gentios. Ou seja, o pequeno remanescente de Israel vai trazer a plenitude dos gentios na sua pregação. E quando isso acontecer, diz o verso 25, eu não quero, irmãos, que vocês ignorem esta verdade, esse mistério. Que essa pregação que começou agora, que resultou de um parcial endurecimento de Israel, porque nem todos aceitaram. Ela vai continuar a situação até que tenha chegado à plenitude dos goímos,
E quando isto acontecer, então, qual Israel será salvo? Como está escrito. Mas como que isso vai funcionar, Paulo? Isso, está escrito isso aqui. Virá de Sião o libertador, apartará de Jacó iniquidades. Esta é a aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, para que vocês possam aceder à salvação. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Por quê? Aí ele volta a trabalhar nesse mistério. Assim como vós também outrora foram desobedientes a Deus, aqui que está falando em Efésios, estavam longe de Israel, não conheciam Deus, não conheciam o Messias, não conheciam nada, mas agora, alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, dessa parte de Israel, e o remanescente fiel trouxe misericórdia para vocês, assim também estes agora foram desobedientes, a fim de que eles alcancem igualmente misericórdia à vista da misericórdia que vos foi concedida. Porque Deus, no seu plano, encerrou a todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que este plano de Deus era algo que Deus tinha em mente desde a eternidade. Curioso isso. Ele diz, não fiquem assombrados, a palavra de Deus não falhou. Mas através do remanescente fiel, Deus vai trazer a plenitude de gentios, para através da plenitude de gentios trazer a plenitude de Israel. E assim todo Israel será salvo. Esse é que Paulo está falando em palavras bem. Ele usa o remanescente fiel de Israel para trazer a plenitude de gentios, que não quer dizer todos gentios, mas é a plenitude da colheita de Deus entre os gentios. Para quando ele realizar a plenitude da colheita entre os gentios, ele vai trazer a plenitude de Israel, que ele prometeu aqui, né? No capítulo 11 diz, né? Quando ele diz um pouquinho antes ele falou, né? Verso 12, 11 e 12, ora, se a transgressão deles redondou riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, falando de Israel. Então, no plano de Deus existe, o momento do abatimento já foi riqueza para o mundo. No momento da plenitude será uma riqueza ainda muito maior. Queridos, o que nós temos a ver com isso aqui? Quando nós estudamos a profecia bíblica, e esse é o meu ponto de vista, gostaria de compartilhar com vocês, eu creio que a plenitude que se refere Paulo aqui é a plenitude profética do povo de Deus. Respeito à igreja. Por quê? É a sétima igreja da Odisseia. Não tem nada mais depois. Não há como ter plenitude depois de chegar ao final. É o número 7. Ou seja, é o grupo remanescente no final dos tempos. É aquela experiência de Romanos 10, daquele que lê a profecia de Daniel, se decepciona porque não entende direito, é amargo, é doce na boca, amargo no estômago, mas o Senhor diz, meu amigo, é essa palavra mesmo, é amarga, mas é ela. Vai, prega para outras nações, para povos e línguas. É aquele grupo que diz que nós acabamos de estudar a lição aqui, né? Essa plenitude é chamada os remanescentes dos filhos. Você pensa em plenitude, você tem um pessoal muito. A plenitude é um remanescente. Que em Apocalipse 14 vai por todo mundo pregando o Evangelho eterno, chamando a todos a adorar a Deus e se preparar para o encontro com o Messias. Porque depois disso já não tem mais nada. Depois já tem a volta do Messias. Esta plenitude, exatamente com essa plenitude que Deus vai trazer também a plenitude de Israel. Inclusive, vai trazer isso um pouco antes da sua obra para que a glória de Deus seja manifestada totalmente a todo mundo, como a própria Bíblia diz, e no nosso meio, Ellen White diz isso, ao dizer que no plano de Deus, este grande remanescente de Israel, que será a sua plenitude, será um instrumento de Deus, juntamente com os outros filhos, para trazer a conclusão da pregação do Evangelho. Ela diz isso claramente. E é, portanto, para este momento que nós estamos aqui. Eu já trouxe essa mensagem de forma um pouco diferente
para muitos dos nossos membros que estão aqui. Mas, queridos, esta é a razão da Beth Benei de Sion. Se vocês me perguntarem por que eu, todo o coração, me envolvo neste ministério, é por causa desta profecia. Deus falou que vai acontecer. E que essa profecia vai ser o prelúdio da conclusão da pregação do Evangelho a todo mundo. Okay? Eu creio que isso é verdade. E toda a experiência de Deus se baseia junto com a sequência da sua, crer na sua palavra. Okay? E essa congregação hoje existe aqui para isso. Porque no nosso meio aqui nós vemos representado aquilo que é o plano de Deus para qual Israel. Nós temos o nosso meio aqui, na nossa pequena Beth Benei, de Campinas, não é? Filhos de Israel, que são segundo a carne, e outros que não são filhos segundo a carne, mas que entraram em Israel, pela graça de Deus no seu nome. Amém. Ou seja, a plenitude apresentada por Paulo acontece aqui, hoje e agora. Amém. E é isso que Deus vai fazer através da nossa igreja nesses finais dos tempos. Haverá uma plenitude dos gentios juntamente com a plenitude de Israel. E então, o Evangelho será pregado a todo mundo de uma forma poderosíssima. E o Senhor virá. Amém. E por isso, então, o Senhor nos exorta. E encerra com essas palavras em Isaías, capítulo 40. Passagem que nós adventistas identificamos também, né, como sendo parte do nosso ministério. Deixo essa palavra para vocês, essa exortação em conclusão dessa reflexão. É interessante ver que nós, como adventistas, temos lido do verso 3 ao verso 4 como nossa missão. Mas hoje, muitos de nós, pastores, professores, estudiosos da Bíblia, alguns acadêmicos, na igreja, temos entendido que para a compreensão total dessa passagem, nós temos que começar a ler do verso 1, como sendo parte da nossa missão nesse final dos tempos. Okay? Para sermos verdadeiramente esse mensageiro de Deus no deserto. E essa missão começa assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. É aquela missão que Paulo fala. Através da misericórdia que Deus deu a vocês, vocês vão receber essa misericórdia a Israel. Consolai meu povo, vós do que clama o deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo o vale será errado, nivelado todos os montes de outeiros, como está escrito lá em Isaías 62, que nós temos. E o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplanados. E então a glória do Senhor se manifestará. Quando isso for feito, e toda a carne haverá, porque será a própria vinda do Senhor em glória, pois a boca do Senhor o disse. Amém. Shabbat Shalom, Shana Tová. Que Deus abençoe. Amém.